Aos, A Luz nas Sombras, a história de Ana e Sofia. Olá, amigos. Bem-vindos de volta ao nosso canal de histórias emocionantes. Hoje, vamos mergulhar em uma narrativa que vai tocar o seu coração, cheia de lágrimas, esperança e um final que aquece a alma. Antes de começarmos, me contem nos comentários de onde você está nos ouvindo. Do conforto da sua casa, no metrô lotado ou talvez debaixo das cobertas. Compartilhe com a gente porque histórias como essa nos conectam, não é mesmo? Agora relaxe, pegue um lenço se precisar, porque essa vai ser longa e profunda. E vamos para a história de Ana e Sofia, duas irmãs que provam que o amor pode florescer até nas ruas mais frias. Era uma vez, em uma cidade grande e impiedosa chamada São Paulo, onde os prédios altos pareciam tocar o céu e as ruas pulsavam com o vai e vem apressado das pessoas, vivia uma menininha chamada Ana. Ela tinha apenas 5 anos, mas seus olhos castanhos já carregavam o peso de um mundo que não era gentil com as crianças. Ana morava nas ruas, em um cantinho escondido atrás de uma lixeira velha, perto de uma praça movimentada chamada Praça da Sé, onde o cheiro de comida dos vendedores ambulantes misturava-se ao barulho constante dos ônibus e das vozes distantes. Ali, ela cuidava da sua irmãzinha Sofia, de apenas 3 aninhos, como se fosse a mãe que elas nunca tiveram por perto. Ana arrumava pedaços de papelão para forrar o chão úmido e protegia o espaço com caixas velhas, criando um pequeno refúgio que chamava de Nossa Casinha. Todos os dias, ela desenhava com um pedaço de carvão na parede de concreto uma casinha com telhado vermelho, uma chaminé soltando fumaça e 2 menininhas de mãos dadas na porta. Era o sonho delas, o lugar para onde iam quando fechavam os olhos. Às vezes, ela adicionava um sol grande e amarelo no céu do desenho, para lembrar que mesmo nas noites mais escuras, a luz sempre voltava. Tudo começou quando a mãe delas, uma mulher jovem chamada Maria, as abandonou. Maria era uma alma perdida, lutando contra demônios invisíveis, vícios que a consumiam e a faziam esquecer do amor que devia dar às filhas. Ela havia sido uma mãe carinhosa no começo, cantando canções de ninar e fazendo cócegas nas meninas, brincando de roda no pequeno apartamento alugado, prometendo mundos cor-de-rosa. Ana lembrava vagamente do cheiro de bolo assando no forno nos domingos, do abraço quente depois de um pesadelo, das festinhas improvisadas com balões baratos que Maria inflava com tanto carinho. Mas aos poucos a droga roubou sua luz. Os olhos que antes brilhavam ficaram opacos, as risadas viraram gritos e as promessas viraram ausências cada vez mais longas. Noites em que Maria saía e voltava cambaleando, ou dias inteiros sem aparecer. Uma noite chuvosa de inverno, com a água escorrendo pelas calçadas como rios, trovões ecoando como se o céu chorasse junto, ela deixou as meninas em um banco de praça, com uma mochila velha contendo um cobertor rasgado, um pedaço de pão duro e uma bonequinha de pano que Sofia adorava. A única lembrança boa que restava, com um vestidinho costurado à mão por Maria nos tempos bons. "Mamãe volta logo", disse ela, com os olhos vidrados e a voz tremendo, beijando as testas frias das filhas uma última vez. As lágrimas misturando-se à chuva, o corpo tremendo não só do frio, mas da culpa que ainda lutava dentro dela. Mas ela nunca voltou. Ana, com sua inocência infantil, esperou por dias, segurando a mãozinha de Sofia, cantando canções baixinho para acalmar o choro da irmã. "Não chora, Sofia. A mamãe tá só brincando de esconde-esconde", mentia Ana, enquanto seu estômago roncava de fome e ela mesma lutava para não desabar, abraçando a bonequinha de Sofia à noite como se fosse a mãe voltando, apertando-a contra o peito para sentir um pouco de conforto. De onde você está nos ouvindo agora? Imagine se fosse uma rua fria como essa, com o vento cortante e o barulho dos carros passando sem parar. Dá um arrepio, né? Mas Ana não tinha escolha.
Ela se tornara a protetora de Sofia. Todas as manhãs acordava cedo, antes mesmo do sol nascer, quando a cidade ainda estava cinzenta e silenciosa, esfregando os olhinhos vermelhos de sono ruim para vasculhar as lixeiras em busca de comida. Uma maçã mordida, um resto de sanduíche, uma garrafa com um pouco de água que ainda servia, às vezes até uma banana amassada que ainda dava para dividir, ou um iogurte vencido que ela cheirava para ver se ainda prestava. Ela dividia tudo igualmente, dando sempre a parte maior para Sofia, mesmo quando suas próprias mãozinhas tremiam de fraqueza e a tontura vinha da falta de alimento. Sofia, com seus cachinhos loiros embaraçados e olhinhos curiosos, cheios de uma inocência que a rua ainda não havia apagado, olhava para Ana como se ela fosse uma super-heroína. Ana, fome, dizia Sofia, estendendo os bracinhos gorduchos e sujos, com a vozinha rouca de tanto chorar à noite, o lábio inferior tremendo. E Ana respondia com um sorriso forçado que escondia as lágrimas. Eu cuido de você, mana, sempre. Hoje eu acho algo bom, você vai ver. Talvez até um docinho que alguém jogou fora ou um pedaço de chocolate derretido. Havia dias em que Ana passava horas pedindo esmolas na saída do metrô, com Sofia sentada no chão ao seu lado, segurando um copinho de plástico enferrujado que Ana achou no lixo. Tio, tia, uma moedinha para comer? Perguntava Ana com a voz doce, mas os olhos baixos de vergonha, sentindo o rosto queimar quando alguém ria ou ignorava. Algumas pessoas paravam, comovidas, e davam R$ 1 ou 2, às vezes até 5, dizendo, Deus abençoe, pequenas. Outras passavam correndo, fingindo não ver, ou pior, resmungando que crianças de rua são problema dos pais. Quando juntava o suficiente, Ana corria para comprar um pão com mortadela ou um pacotinho de biscoitos, e as duas comemoravam como se fosse Natal, sentadas no chão dividindo cada mordida, rindo com a boca cheia, os olhinhos brilhando por aqueles minutinhos de felicidade. As noites eram as piores. O frio penetrava os ossos, e Ana envolvia Sofia no cobertor, abraçando-a forte para aquecer, sentindo o corpinho da irmã tremendo contra o seu, o coraçãozinho batendo rápido de medo, o cheiro de chuva e sujeira impregnado na roupa. Elas dormiam encolhidas, ouvindo os sons da cidade, sirenes distantes, risadas de gente que tinha um lar, o latido de cães vadios procurando comida, às vezes até brigas e gritos que faziam Sofia se aconchegar mais, enterrando o rostinho no peito de Ana. Ana contava histórias para Sofia dormir, histórias de princesas que moravam em castelos quentes, com mesas cheias de doces, bolos de chocolate e leite morno. Ela inventava detalhes vívidos para fazer Sofia sonhar. E a princesa tem um quarto com uma cama tão grande que cabe a gente duas e mais um ursinho gigante. E tem uma janela que dá para um jardim cheio de flores que nunca murcham e borboletas coloridas voando o dia todo. Sofia adormecia sorrindo, sonhando com aquilo, murmurando ursinho, no sono. Mas Ana ficava acordada mais tempo, olhando para o céu escuro poluído pelas luzes da cidade, perguntando às estrelas por que elas estavam ali sozinhas, sentindo as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto frio. Mas no fundo, Ana chorava em silêncio, mordendo a manga da blusa para abafar os soluços. Por que a mamãe nos deixou? Se perguntava, limpando as lágrimas para não acordar a irmã. Aos 5 anos, ela já sabia o que era solidão, o que era medo, medo de que Sofia adoecesse, como naquela vez em que a irmã pegou uma febre alta e Ana passou a noite inteira molhando um pano velho na água da fonte da praça para baixar a temperatura, rezando baixinho para que ela melhorasse, cantando "Cuida dela, Deusinho, por favor". Medo de que alguém as separasse, como os assistentes sociais que às vezes rondavam com carros brancos, e Ana puxava Sofia para correr e se esconder. Mas o amor pela irmã a mantinha forte. Ela limpava o rostinho sujo de Sofia com a manga da blusa velha, cantava canções de ninar que lembrava da mãe, como
Nana Nenê, boi da cara preta, atirei o pau no gato e prometia baixinho: um dia a gente vai ter uma casa, Sophie, com cama macia, comida quente e uma mamãe que fica para sempre. Eu prometo, eu juro pela minha vida. Os dias se arrastavam assim. Uma mistura de sobrevivência e pequenos momentos de alegria que Ana criava do nada para manter a esperança viva. Porque se a esperança morresse, tudo acabaria. Ana ensinava Sofia a brincar com pedrinhas, fingindo que eram bonecas, dando nomes a cada uma. Essa é a mamãe, essa é a Ana grande, essa é a Sophie com laço rosa. E inventando famílias felizes que nunca brigavam, com papai chegando do trabalho e abraçando todo mundo. Elas riam juntas quando viam pássaros voando, imaginando que podiam voar para longe dali, para um lugar onde não havia fome, estendendo os bracinhos como asas e correndo em círculos até cair no chão de tanto rir. Ana coletava flores murchas caídas no chão da praça e colocava nos cabelos de Sofia, dizendo: olha, mana, você tá linda como uma princesa. Um dia a gente vai ter flores de verdade no jardim e você vai colher quantas quiser. Elas dançavam juntas quando ouviam música distante de um rádio na rua, girando devagarinho para não cansar, Ana cantando as partes que lembrava e inventando o resto. Uma vez, encontraram um balão perdido, vermelho e meio murcho, e passaram o dia inteiro brincando com ele, até ele voar embora. E choraram juntas, mas depois riram ao imaginar que ele estava indo buscar a mamãe. Mas a fome era constante, uma dor que apertava o peito como uma mão invisível, fazendo Ana dobrar o corpo às vezes de tanta cãibra, e a rua era perigosa. Cães vadios latiam ameaçadores, estranhos passavam olhando com pena ou indiferença. Alguns jogavam moedas, outros viravam o rosto, alguns até xingavam ou tentavam tocar. Ana protegia Sofia de tudo, correndo para esconder atrás de arbustos quando via policiais ou gente mal encarada se aproximando. Fica quietinha, mana, sussurrava, cobrindo a boca de Sofia com a mãozinha para não fazer barulho, o coração batendo tão forte que parecia explodir, rezando para não serem vistas. Uma vez, uma tempestade forte as pegou de surpresa, com raios iluminando a praça como flashes. E Ana usou o próprio corpo como escudo contra a chuva torrencial, ficando encharcada até os ossos para que Sofia ficasse mais seca, cantando no ouvido da irmã para abafar o trovão, dizendo: é só o céu brincando de tambor. Outra vez, Sofia quase foi mordida por um cachorro grande, rosnando com fome. E Ana gritou e jogou pedras para afastá-lo, machucando a própria mão no processo, sangrando um pouco, mas não deixando a irmã ser ferida, depois limpando o machucado com cuspe e dizendo: tá tudo bem, mana, eu sou forte. E aí, ouvintes, de onde você está nos ouvindo essa parte triste? Talvez em um lugar quentinho, com uma xícara de chá na mão. Pense nisso. Enquanto você escuta, imagine o frio que Ana sentia, o peso de ser tão pequena e carregar tanta responsabilidade, o medo constante nos olhinhos dela, a força que vinha só do amor. Isso torna a história mais real, não é? Segure o coração, porque ainda tem mais sofrimento antes da luz chegar, mas prometo que vale a pena. Havia uma noite especial que Ana nunca esqueceria. Era a véspera de Natal. E a praça estava iluminada com luzes piscando nas árvores, pessoas carregando presentes embrulhados em papéis brilhantes, famílias rindo alto, cantando músicas natalinas. Ana e Sofia sentaram no banco, olhando tudo de longe, Sofia apontando as luzes com os olhinhos brilhando como se fossem estrelas caídas. Ana, é lindo, disse ela, apertando a mão da irmã. Ana, com o coração partido em 1000 pedaços, respondeu: um dia a gente vai ter uma árvore assim na nossa casa, com bolas coloridas e presentes embaixo, e um Papai Noel que traz tudo que a gente pedir.
Naquela noite, um senhor idoso que vendia pipoca, com olhos bondosos por trás dos óculos, viu as meninas tremendo de frio e deu a elas um saquinho cheio de sobras quentinhas, ainda crocantes. Elas comeram como se fosse a melhor ceia do mundo, agradecendo com abraços apertados no velho, que sorriu com lágrimas nos olhos e disse: "Feliz Natal, anjinhos!" Ana guardou uma pipoca no bolso para o dia seguinte, pensando em Sofia primeiro, como sempre. Outra memória dolorosa era quando Sofia fez 4 aninhos, poucos meses depois do abandono. Ana tentou fazer um bolo com migalhas de pão amassadas e um pouquinho de açúcar que achou no lixo de uma padaria, moldando com as mãozinhas sujas em formato redondo. Colocou uma velinha improvisada com um palito e um fiapo de gordura para fazer chama, e cantou parabéns baixinho, a voz embargada. "Parabéns para você, nessa data querida." As duas chorando de emoção misturada com tristeza, abraçadas forte. "Pede um desejo, Sophie", disse Ana, limpando as lágrimas da irmã. Sofia soprou o palito com toda a força, os olhinhos fechados, concentrados, e sussurrou: "Quero a mamãe de volta e uma casa quentinha com papai." Ana abraçou forte, o peito doendo, prometendo baixinho: "Vai acontecer, mana. Eu sinto que vai." Uma tarde ensolarada de primavera, com o ar cheirando a flores das árvores da praça e o sol aquecendo um pouco os ossos cansados, enquanto as irmãs brincavam na praça. Ana catando migalhas de pão jogadas para os pombos, dividindo com Sofia para enganar a fome, as duas rindo, enquanto os pássaros bicavam perto, chegando até a comer da mão delas. Algo brilhou no chão, refletindo a luz do sol como um sinal do céu, como se Deus estivesse piscando para elas. Era um cartão de crédito reluzente que havia caído do bolso de um homem apressado de terno cinza. Ele passou correndo, falando ao telefone sobre reuniões importantes, sem notar a perda. Ana pegou o cartão, virando-o nas mãozinhas sujas e rachadas do frio, sentindo o plástico liso, que era tão diferente de tudo que elas tocavam, frio e misterioso. "O que é isso, Ana?" perguntou Sofia, curiosa, apontando com o dedinho sujo de terra, inclinando a cabeça. "É do moço. A gente tem que devolver", respondeu Ana, com uma honestidade que vinha do coração puro de uma criança. Ela sabia que roubar era errado, mesmo com tanta necessidade, mesmo quando pensou por um segundo que aquilo poderia comprar comida para semanas, roupas quentes, talvez até uma cama. Elas esperaram o homem voltar. Não. Ana, corajosa apesar do medo que fazia suas perninhas tremerem e o coração bater descompassado, pegou Sofia pela mão e seguiu o homem pela rua lotada, desviando de pernas apressadas e carrinhos de venda, o sol quente batendo nas costas suadas, os pezinhos doendo nos chinelos furados. "Moço, moço!" gritava Ana, com sua vozinha fina quase se perdendo no barulho da cidade. Buzinas, vozes, música de lojas, ambulantes gritando, tropeçando nas perninhas curtas e cansadas, quase caindo várias vezes, arranhando o joelho uma vez, mas não parando. Sofia choramingava de cansaço. "Ana, dói pé." Mas Ana insistia, ofegante. "Só mais um pouquinho, mana. A gente tem que ser boazinha. Boa gente sempre ganha recompensa." Finalmente, após o que pareceram horas, suadas e exaustas, o homem alto e sério, com cabelos grisalhos e olhos cansados de noites longas de trabalho solitário, parou surpreso ao ouvir os chamados insistentes que cortavam o ruído como um milagre. "O que foi, menininha?" perguntou, olhando para baixo com uma expressão inicialmente impaciente que logo se suavizou ao ver as duas crianças sujas, ofegantes e determinadas. Ana estendeu o cartão, ofegante, as mãozinhas tremendo de esforço. Caiu do seu bolso. "Toma." Sofia se escondeu atrás da irmã, tímida, espiando com os olhinhos arregalados e curiosos.
apertando a bonequinha de pano. O homem, chamado Eduardo, pegou o cartão, atônito, sentindo um calor estranho no peito ao ver a honestidade pura daquelas crianças, algo que ele não via há anos em seu mundo de negócios frios. Ele era um empresário bem-sucedido, dono de uma grande empresa de tecnologia, mas sua vida era vazia, cheia de reuniões intermináveis, viagens solitárias em jatos particulares, jantares em restaurantes caros onde comia sozinho olhando o celular, uma mansão grande demais para uma pessoa só, ecos nos corredores à noite. Há anos, ele havia perdido contato com a ex-mulher Maria, após um divórcio turbulento cheio de brigas, acusações e mágoas profundas que o deixaram com o coração endurecido, fechado para o amor. Ele nem sabia que tinha filhas. Maria havia escondido a gravidez por raiva e medo de que ele não quisesse, achando que ele priorizava o trabalho, e sumido sem deixar rastros, levando o segredo como um peso que a destruiu aos poucos. Eduardo vivia com uma culpa vaga, sonhos recorrentes com uma família que nunca teve, mas nunca imaginou isso. Mas algo nos olhos de Ana o paralisou. Aqueles olhos castanhos profundos, cheios de uma sabedoria precoce e uma dor silenciosa. Eram iguais aos dele, como um espelho do passado refletindo o que ele perdeu. O formato do rosto, o sorriso tímido apesar da dor, o jeito de Sofia agarrar a irmã com confiança total, tudo gritava familiaridade, como uma lembrança que doía no fundo da alma. "De onde vocês são? Onde estão seus pais?" perguntou, agachando-se no nível delas, a voz agora mais suave, tremendo levemente sem que ele percebesse, o coração acelerando. Ana, com lágrimas nos olhos que lutava para segurar, contou a verdade aos poucos, a voz falhando, olhando para o chão. "A mamãe foi embora. A gente mora na rua, só eu e a Sophie. A gente cuida uma da outra. Eu prometi que cuido sempre." Sofia, sentindo a emoção da irmã, começou a chorar baixinho, agarrando a perna de Ana, o rostinho enterrado na blusa suja, soluços abafados. Eduardo sentiu um aperto no peito como nunca antes, uma dor misturada com um reconhecimento instintivo que fez seu mundo girar, as pernas fraquejarem. Ele as levou para um café ali perto, com mesas ao ar livre e o cheiro de café fresco no ar. E comprou sanduíches quentes, sucos, leite achocolatado e até bolinhos de chocolate. Coisas que as meninas só viam de longe, sonhando, o cheiro fazendo a boca salivar. Enquanto elas comiam vorazmente, lambendo os dedos de satisfação, os olhos brilhando de alegria simples e pura, mordendo devagar para fazer durar, agradecendo com "Obrigada, moço", entre mordidas, ele perguntou mais delicadamente nomes completos, idades exatas, detalhes sobre a mãe, como ela se chamava, como era o rosto dela, se tinha alguma marca especial. Ana respondia com confiança, mas a voz baixa, descrevendo a mamãe com amor apesar de tudo, enquanto Sofia só observava, ainda tímida, mas sorrindo com chocolate no rosto. E então, o choque. As datas batiam perfeitamente com o tempo em que ele e Maria estavam juntos. Ele tirou o celular com mãos trêmulas, mostrou fotos antigas de Maria jovem, sorrindo nos tempos felizes. E Ana reconheceu imediatamente, os olhos se enchendo de lágrimas. "É a mamãe, é ela!" Fotos antigas confirmaram tudo. O formato dos rostinhos, as datas, os nomes. Ele era o pai delas. Anos atrás, Maria o deixara sem contar sobre as crianças, carregando o segredo sozinha até não aguentar mais, até os vícios a consumirem completamente, talvez achando que ele não merecia saber. Eduardo chorou ali mesmo, no meio do café, as lágrimas caindo grossas no rosto endurecido pelos anos, o corpo tremendo, abraçando as filhas que nem sabia que existiam, pedindo perdão com a voz embargada e quebrada. "Me perdoem por não ter estado aqui. Eu não sabia, eu juro que não sabia. Mas agora eu nunca mais vou deixar vocês sozinhas. Vocês são minhas filhas,
minhas princesas. As meninas, confusas no começo, sentiram o calor daquele abraço verdadeiro, o cheiro de pai que elas nunca tiveram, e choraram junto, um choro que lavava anos de abandono, de saudade sem nome, de noites frias. De onde você está nos ouvindo agora? Imagine a emoção desse momento, o coração acelerado, as lágrimas rolando livremente, o abraço que curava anos de ausência, o mundo parando ali na calçada movimentada, como se só existissem os três. Dá vontade de chorar junto, né? Compartilhe nos comentários se essa parte te emocionou até a alma. Se você está chorando agora, não tem vergonha. Eu também chorei contando várias vezes. Daquele dia em diante, as vidas delas mudaram completamente, como um milagre real que o destino preparou com carinho. Eduardo cancelou todas as reuniões da semana, ignorou ligações do trabalho, levou as meninas primeiro para um hospital particular para exames completos. Elas estavam desnutridas, com vermes, resfriados crônicos, anemia, mas nada que não pudesse ser curado com tempo e amor. Os médicos choraram ao ouvir a história, tratando-as com prioridade. Depois, as levou para casa. Uma mansão ampla e acolhedora no bairro dos Jardins, com jardins floridos, cheios de borboletas e pássaros cantando. Quartos cheios de brinquedos novos que ele comprou correndo no shopping, escolhendo ursinhos gigantes e bonecas como a que Sofia carregava. Camas macias com lençóis cheirosos de lavanda e uma cozinha sempre cheia de frutas frescas, bolos, comidas quentinhas preparadas por uma cozinheira gentil chamada Dona Rosa, que chorou ao conhecer as meninas, ajoelhando-se para abraçá-las e dizendo: "Bem-vindas ao lar, meus anjinhos." O primeiro banho quente que elas tomaram foi um momento mágico. A banheira cheia de espuma, brinquedos flutuando. Sofia ria alto, espirrando água. Ana chorava de felicidade, sentindo a água quente pela primeira vez em anos, lavando a sujeira e a dor. Ele contratou babás experientes, psicólogos para ajudar na transição suave, médicos para cuidar da saúde delas, vacinas em dia, dentes tratados com carinho, cortes de cabelo que deixaram os cachinhos de Sofia brilhando como ouro. Mas era ele quem as colocava para dormir todas as noites, sentado na beirada da cama grande, contando histórias reais de família, como ele conheceu Maria em uma praia, os sonhos que tinham juntos de ter filhos e viajar o mundo, lendo livros infantis com vozes engraçadas, fazendo caretas para arrancar risadas e prometendo nunca mais deixá-las sozinhas. Nas primeiras noites, Ana acordava com pesadelos, gritando pela mãe ou pelo frio, e Eduardo corria para o quarto descalço, abraçando as duas até dormirem de novo, cantando baixinho as mesmas canções que Ana cantava para Sofia. Aos poucos, elas começaram a chamar ele de papai. Primeiro timidamente. Pai. Depois com todo o amor guardado, correndo para os braços dele quando chegava do trabalho. Ana e Sofia ganharam roupas novas coloridas, cheirosas, vestidos rodados que giravam para Sofia, tênis que não tinham furos para Ana, escola particular com professores carinhosos que as ajudaram a recuperar o tempo perdido, lendo com paciência e elogiando cada avanço. Elas fizeram amigos que as convidavam para festinhas de aniversário com bolo e balões, brincadeiras no parque sem medo. Elas descobriram o que era brincar em um parque de verdade, com balanços e escorregas, comer sorvete sem pressa em casquinhas crocantes, ter um quarto só delas com luzes de estrela no teto que piscavam como a praça no Natal, um ursinho gigante na cama. Mas o mais importante, ganharam um pai que as amava incondicionalmente, que as carregava nos ombros para ver o mundo de cima, fazia piqueniques no parque com cestas cheias de guloseimas e sanduíches cortados em formas de coração. Viajava com elas para a praia, onde Sofia viu o mar pela primeira vez, correndo gritando de alegria na areia, construindo castelos com Eduardo, ou para o interior onde Ana colheu flores de verdade no campo.
Ele dizia todos os dias, abraçando forte até elas rirem: "Eu amo vocês mais que tudo no mundo. Vocês são o meu maior tesouro, a razão da minha vida agora." Eduardo procurou ajuda profissional para Maria, contratando detetives particulares, oferecendo tratamento em clínicas de reabilitação, se ela aparecesse, deixando mensagens em abrigos e postos de saúde. Mas ela havia desaparecido de vez nas sombras da cidade, talvez perdida para sempre, e ele chorava sozinho à noite por isso, mas transformava a dor em mais amor pelas filhas. Ele se dedicou a ser o melhor pai possível, compensando o tempo perdido com presença constante, deixando reuniões importantes para estar nos recitais da escola onde Ana dançava com graça, ou nas apresentações de desenho de Sofia, aprendendo a trançar o cabelo de Sofia com tutoriais no celular, queimando as primeiras panquecas nos domingos, mas rindo junto quando elas saíam engraçadas. Os anos passaram e as cicatrizes curaram devagar, mas completamente, deixando só uma força maior. Ana cresceu forte e determinada, com a mesma coragem de sempre, tornando-se uma defensora de crianças de rua. Fundou uma ONG chamada Luz nas Sombras, que distribuía alimentos, cobertores, brinquedos e até construía abrigos seguros com quartos quentinhos, sempre lembrando de onde veio, visitando a Praça da Sé para ajudar outras Anas e Sofias, abraçando-as e dizendo: "Eu já estive no seu lugar. A luz chega, eu prometo." Sofia, a menininha tímida, virou uma artista talentosa, pintando quadros cheios de cores vibrantes para representar a esperança. Cenas de ruas escuras virando jardins floridos, meninas de mãos dadas voando com asas de borboleta, famílias reunidas sob árvores de Natal, com exposições que contavam sua história em placas ao lado das telas e arrecadavam fundos para a ONG da irmã, emocionando milhares. Elas nunca esqueceram as ruas, visitando abrigos regularmente para ler histórias para as crianças, abraçá-las forte, distribuir pipoca quente no Natal e dizer: "Vocês não estão sozinhas. Um dia a luz chega e ela fica para sempre." Mas transformaram a dor em amor maior, em força para mudar o mundo ao redor, inspirando outros a ajudar. Eduardo, outrora solitário e focado só no trabalho, encontrou propósito verdadeiro na família que o destino, através de um pequeno ato de honestidade de uma menininha de 5 anos, devolveu. Ele reduziu as horas na empresa, doou parte da fortuna para causas sociais, criou bolsas de estudo para crianças carentes e viveu cada dia agradecendo pelo milagre que mudou tudo, dizendo às filhas adultas: "Vocês salvaram a minha vida tanto quanto eu salvei as de vocês." E assim, amigos, termina nossa história. Uma jornada longa de abandono para a redenção, de frio para calor, de escuridão para uma luz eterna que nunca mais se apaga. Lembrem-se, às vezes, um pequeno ato de bondade, como devolver algo perdido ou simplesmente estender a mão para quem precisa, muda tudo para sempre, cria milagres reais. Me contem, de onde você está nos ouvindo o final? Chorou bastante? Teve um quentinho no coração que vai durar o dia todo, talvez a semana inteira? Deixe seu like, compartilhe essa história com quem precisa de esperança. Se inscreva no canal para mais histórias, assim que tocam a alma profundamente, ative o sininho e nos vemos na próxima. Beijos no coração de cada um de vocês. Vocês são luz na vida de alguém hoje. Fiquem com Deus e até a próxima história que vai emocionar.